Olá, Sam. Venho aqui para contar mais um relato. Dessa vez esse caso aconteceu comigo. Bom, em uma noite de sexta-feira, eu estava indo para a casa do meu pai depois da minha catequese. Para chegar até lá, tinha que passar por uma descida muito grande, que não tinha poste de iluminação. Eu comecei a descer a rua, só que me senti sendo observado. Fiquei meio paranoico e com um pouco de medo. Também estava eufórico. Quanto mais eu descia, mais longe os postes iam ficando, e consequentemente cada vez mais ia ficando escuro, e mais aqueles sentimentos me consumiam, medo e a euforia. Até que escutei alguém andando, bem atrás de mim. Me virei já preparado para correr, mas não era nada. Então achei que fosse coisa da minha cabeça. Na verdade, achei que realmente era. Acho que era só o medo mesmo. Enfim, continuei andando até a casa do meu pai. Um pouco perto do fim da descida, já chegando em um lugar onde tinha poste de luz, eu olhei para o lado onde tinha um grande campo, em que havia muito mato, e lá havia algo correndo no escuro, e lá pelo fundo. Era bem grande e corria sobre quatro patas. Quando vi aquilo, eu saí correndo até o fim da rua, até que cheguei. Depois corri até a casa do meu pai, tranquei o portão e entrei para dentro de casa. E nunca mais vi aquilo outra vez. Boa noite a todos. Eu me chamo Sávio e moro em Jacarezinho, um município que fica no estado do Paraná. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há algum tempo atrás e que lembro como se tivesse acontecido ontem, pois o bicho que vi naquela noite parecia ter saído de um filme de terror. Tudo aconteceu em 2012. Na época eu ainda trabalhava com mudanças, e dentre tanta gente que prestei meus serviços, conversei e escutei várias histórias, desde histórias felizes até aquelas que assustam qualquer um. Sempre fui um pouco medroso para essas coisas, pois quando era pequena minha avó sempre falava que era de noite que o mal corria pelo mundo. E sabe quando você acha que nunca vai acontecer com você? Pois é, eu achava o mesmo. Mas naquela noite eu me bati de frente com um lobisomem. Especificamente em 2012, aqui na minha cidade, Jacarezinho, tivemos vários casos de lobisomem. Inclusive, teve gente que gravou a criatura. Outros até tiraram fotos e até gravaram o barulho que ele fazia. E posso afirmar com toda certeza que algum desses são verdade, pois eu mesmo escutei e vi aquela criatura. E confesso que nunca vi nada igual, coisa que ainda hoje me causa vários pesadelos. No dia do ocorrido eu tive duas mudanças para fazer, e iria fazer da seguinte forma: pela manhã faria uma mudança, e no período da tarde faria a outra. Só não contava que naquele dia teriam vários imprevistos. Ia trazer as duas mudanças, e foi isso que culminou para eu ver aquela horrenda transformação. Na manhã daquele dia eu estava fazendo a mudança de uma senhora, mas não contava que teria que fazer duas viagens, pois meu pneu tinha furado no meio da mudança e demorou mais de 2 horas só para remendar, pois ainda tive que esperar a minha vez na oficina. Com isso, as horas foram se passando, e uma coisa que iria demorar 5 horas para se fazer, acabou demorando 8, e só às 3 da tarde que fui fazer a segunda mudança. Mas novamente tive outro atraso, pois a dona da casa, vendo que não cheguei na hora marcada, decidiu sair, e não sabia onde a mesma tinha ido. E só às 4:30 da tarde que ela chegou, e assim pude fazer o meu trabalho.
Terminei tudo por volta de 9h30 da noite, e acho que tudo aquilo que me ocorreu foi uma obra do destino, pois nem ia abastecer meu carro naquela noite, porque estava muito cansado e queria ir logo para minha casa. Mas como já disse, foi uma obra do destino, pois me bateu a ideia de abastecer o carro e só depois ir para minha casa. Então segui para um posto que fica bem afastado daqui, pois lá a gasolina estava muito barata e apesar da distância, valia muito a pena abastecer lá. A minha ida tudo ocorreu bem. O problema foi na minha volta, onde aquela besta estava na beira da estrada. Mais ou menos por volta de 10h30 da noite, eu saí do posto, pois estava lá comendo um lanche, e nem passava por minha cabeça que veria aquela criatura. Entrei no meu carro e segui de volta para casa. Foi quando bem no meio do caminho avistei um homem sem roupas e correndo na beira da BR. Eu, com um pouco de receio de ser assaltado, reduzi a velocidade do carro e fiquei de longe vendo aquela esquisitice. Ainda cheguei a pensar que ele tinha sido vítima de um assalto, pois para estar ali naquelas condições, a única explicação seria essa. Mas não, pois ele se virou para mim 2 vezes e não pediu por ajuda, só continuava a correr pela BR. Foi quando ele caiu pela primeira vez, e na mesma hora deu um grito muito alto. Era de gente mesmo, mas logo o homem se levantou e continuou a correr. Mas ele não chegou a correr muito, pois a cerca de uns 10 metros, novamente teve outra queda, seguida de um segundo grito, só que aquele foi mais alto e num tom mais grosso. O homem fez isso por umas 4 vezes, já que na quarta vez ele não se levantou e ficou no chão gritando e gemendo, mas já não era como uma pessoa normal, pois parecia um animal agonizando de dor. E só aí que percebi que aquele homem estava virando um lobisomem. Na hora me arrepiei todo e acelerei meu carro para poder seguir o caminho de casa. Mas assim que passei do lado daquele homem, vi que ele já não era um humano normal, pois suas pernas estavam tortas, pareciam quebradas. O seu corpo estava cheio de pelos, além da sua cabeça que estava grande demais e toda deformada. Eu ainda tentei sair dali muito rápido, mas aquele bicho começou a correr atrás de mim de 4. Ele vinha numa velocidade que não era normal, pois eu estava a cerca de 80 por hora, e ainda assim aquele bicho me alcançava. Foi só depois que puxei 120 que ele foi ficando para trás. Naquela hora senti meu coração na boca. Eu fiquei todo me tremendo de medo. Na minha mente eu só pensava comigo mesmo. Aquele é o lobisomem de Jacarezinho. Cheguei em casa atordoado e trancando tudo quanto era de porta, pois minha casa era perto de um matagal. Eu estava com medo dele sentir meu cheiro e me seguir até em casa, mas graças a Deus que aquela foi a única vez que vi um lobisomem. Depois do fato macabro, fiquei com trauma de andar naquela BR e só passava por lá quando era de dia. Se fosse passar de noite, era só acompanhado. E para quem acha que é fácil encarar um lobisomem, eu digo que não é, pois vi ódio puro nos olhos daquela criatura e uma sede de sangue que você não vê em nenhum animal. Não desejo que ninguém veja aquilo que vi, apesar que a curiosidade seja maior do que a própria razão. O bicho é muito feio e faz uns barulhos que parecem ter saído do inferno. Eu acho que aquele lobisomem estava somente de passagem aqui por minha cidade, já que depois de alguns meses, os relatos de avistamento da criatura foram sumindo, e raramente alguém escutava ou via algo nas noites frias. Eu tive muita sorte, Sam, pois estava com um carro de mudança, pois se tivesse a pé ou de moto, era quase que certeza que ele me alcançaria e me atacaria sem hesitar. E se Deus o livre isso fosse acontecer, não iria sobrar muito de mim para contar a história para vocês.
Olá, Sam. Eu me chamo Zuleide. Tenho 42 anos e moro em Sergipe. Acompanho o seu trabalho faz pouco tempo aqui no YouTube e venho compartilhar com os inscritos o meu relato, que apesar de curto, ainda hoje me deixa muito assustada. Não por temer aquilo que vimos, mas por saber que essas coisas existem e estão por aí. Isso que vou relatar aconteceu quando eu era menina. Tinha lá pelos meus 11 anos, mas lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. A minha família sempre foi muito religiosa. Não perdíamos nenhuma missa ou evento da igreja, mas naquela época não ia para lá por uma questão de fé, mas porque adorava sair de casa para ir à praça e brincar com meus irmãos, já que não saíamos muito de casa. Quando a gente saía, ou era para ir à igreja ou para fazer compras no mercado, pois onde morávamos era uma área rural, mas que nem era tão rural assim. Tinha casas e ruas, só que era muito afastado do centro da cidade. Pois bem, em uma certa época de quaresma, para ser mais exata, um sábado santo, como sempre fazíamos, seguíamos a pé para a missa. Meus pais, eu e meus irmãos, além de duas tias que estavam lá em casa. Tudo estava ocorrendo bem, até que certa hora da noite, a energia acabou. Tudo ficou escuro. Até me assustei com aquilo, mas fui acalmada pelos meus pais, que já estavam com as velas acesas para a bênção do fogo, assim como as outras pessoas da igreja também. Dali tudo ocorreu bem. Terminou a missa e fomos para casa. E nesse dia, como tínhamos visita, acabamos tendo que dormir na sala, algo comum que sempre fazíamos quando tinha parente em casa. Lembro-me que minha mãe deixou uma vela acesa na sala, assim num cantinho para não ocorrer o perigo de causar um incêndio. Mas como eu e meus irmãos estávamos exaltados, brincando, rindo e conversando muito alto, nossa mãe decidiu que o melhor seria apagar a vela, para que assim a gente pudesse dormir mais cedo. Mas nem assim pegamos no sono. Ficamos conversando e brincando. Lembro que meu irmão estava imitando um bicho para poder nos assustar. E foi assustador quando ouvimos aquilo. Era como um grito de uma mulher, porém rouco e muito alto. Estava longe e não tinha sido meu irmão, tanto que todos nós ficamos assustados, gritando e olhando para a porta de casa, já que aquele barulho estava vindo lá de fora. Mas isso aconteceu apenas uma vez, e logo parou. Ficamos assustados quando ouvimos aquilo. Em nossas mentes só pensávamos ser um lobisomem. Porém, depois de um breve silêncio, começamos a ouvir como um galope de cavalo, junto de uma iluminação amarelada. Aquele cavalo passou pela nossa casa lentamente, trotando e fazendo um som de queimado, e seguiu na direção da saída da cidade. Curiosos e achando que era um vaqueiro ali da região, abrimos a janela para olhar e vimos aquilo a cerca de 50 metros de nossa casa. Era que nem um cavalo normal, só que não tinha ninguém montado nele. E no fim do seu pescoço, ao invés de uma cabeça, era uma chama, um fogo enorme que parecia não ter fim, e era apenas na parte onde deveria ter a sua cabeça. Ficamos assustados e chamamos pela nossa mãe. Falamos a ela do que vimos e ainda fomos assustados. Nossa mãe disse que era a mula sem cabeça e que nós fôssemos dormir, pois ela podia voltar para pegar todos nós. Claro que não era verdade, e nossa mãe nem acreditou em nós, mas fomos dormir porque estávamos com muito medo, ainda mais por aquilo que nossa mãe falou. Sei que o tempo se passou e ainda velha continuava contando essa história. E um dia, sem mais nem menos, a minha mãe disse que perto de nossa casa havia uma lenda e dito popular que tinha uma velha que se casou com um padre, mas que não pôde continuar sua relação com ele devido à maldição que ela mesma carregava. Essa parte da história, essa parte da história da mulher eu não sei se é verdade. Mas naquela noite nós vimos a mula sem cabeça. Hoje não tenho medo de ver aquilo outra vez. Estava assustada porque ainda era uma criança, mas tenho medo de outras histórias.
como por exemplo a do lobisomem. Saber que aparecem essas coisas por aí me deixa muito assustada. Olá, me chamo Igor, sou da cidade de Caçapava, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Bom, o que irei falar aqui foi algo que aconteceu comigo nesse ano de 2023, exatamente no mês de junho. Bom, na minha cidade estava tendo uma festa para comemorar o padroeiro da cidade, São João Batista. Nisso eu convidei uma menina da qual a gente já se conhecia há um tempo. Falei com ela e trocamos algumas mensagens. Nisso a convidei para ir comigo nessa festa. Ela disse que sim, então combinamos um horário e fui me arrumar para encontrá-la. Tomei banho, troquei de roupa e fui. Mandei uma mensagem para ela dizendo: Luana, estou a caminho. Onde ela mora pode-se dizer que é um lugar bem pacato. Tem muitas matas e poucas casas, uma longe das outras. No caminho olhei para o relógio e vi que estava marcando 8:30 da noite. Foi quando apressei o passo para chegar na casa dela mais rápido. Então, chegando em frente à sua casa, ela me atendeu. Olá, entre aqui um pouco, come algo que já a gente vai. Eu fui e aceitei para não fazer desfeita. Conversa vai, conversa vem. Ela me chamou para a gente ir. Eu falei que sim, e fomos para a dita festa. No caminho notei que estava começando a chover, e falei assim para ela: Luana, está começando a chover. E nisso já estava meio que garoando, tipo aqueles serenos de leve. Foi quando decidimos cortar caminho. Então logo adiante nessa estrada, era um caminho bem da roça mesmo, onde o chão era de areia e conforme a chuva ia caindo, tudo foi ficando molhado. Mas logo um cheiro estranho surgiu no ar. Quando senti aquele cheiro, falei assim: Luana, você está sentindo esse cheiro? E ela me disse: Sim, Igor. Era um cheiro de carniça, tipo como se tivesse algo morto nos matos. Sei lá. Eu logo achei estranho aquele cheiro, porque provavelmente era de algo morto, talvez um gambá ou até mesmo uma raposa. Eu não sei. Foi aí que percebi que lá na frente do caminho estava algo muito grande. Era tipo um cachorro, só que enorme. Mas quando olhei direto para ele, percebi que não era um cão, era uma besta fera e que tinha uma aparência horrenda. A sua cabeça parecia com a de um cachorro pastor alemão. Suas orelhas eram para cima e tinha dentes enormes saltados para fora da boca. Essa criatura devia ter cerca de 2 metros ou 2,5 metros. Então, de imediato, falei assim para a Luana: Corre e se esconde, Luana, pois se ele nos vê, estamos perdidos. Foi quando a fera começou a me observar. Ela olhou diretamente para mim e pude notar que seus olhos eram vermelhos, como brasas em fogo. Quando aquilo me notou, veio vindo em minha direção. Mas como sempre ando com um canivete no bolso, que inclusive é bem afiado, logo saquei e esperei a fera vir para cima de mim. E foi o bicho que deu o primeiro golpe, mas no mesmo instante dei um golpe nele também, e nós dois caímos no chão. Mas a fera logo se levantou e pulou em cima de mim, e começou a me arranhar com suas presas enormes. Eu fui e tentei me defender, desferindo vários golpes naquela criatura, com o canivete que estava na minha mão, até que chegou uma certa hora que ele urrou de dor, e saiu de cima de mim e entrou nos matos, e sumiu sem mais nem menos. A Luana logo depois olhou com desespero para mim e me perguntou: Meu Deus, Igor, o que foi isso?
E eu logo respondi: Luana, isso foi um lobisomem. Após a rápida conversa, ela me ajudou a levantar e fomos embora para sua casa. Chegando lá, conversamos sobre o que tinha acontecido e ficamos inconformados com o que aconteceu, porque ali onde ela morava, nunca havia relatos daquela criatura ou até mesmo de acontecidos parecidos. Eu, todo machucado, acabei ficando na casa dela mesmo. Bom, o que tenho para falar a vocês, meus caros amigos, é que nunca devemos duvidar do sobrenatural, porque essas coisas realmente existem, e isso não é brincadeira. Sempre acreditei em seres como lobisomem, saci, curupira e mula sem cabeça, mas nunca imaginei que isso iria acontecer comigo. E só relembrando, o mundo esconde grandes mistérios, e existem coisas e seres que jamais imaginamos existir, até você se encontrar com algum deles. Eles são bem reais e podem estar onde vocês menos imaginar. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.